O colégio, que teve suas obras iniciadas em 25 de março de 1881, foi inaugurado aos 5 dias do mês de setembro de 1886 pelo então presidente da província, Dr. Ernesto Adolfo de Vasconcelos Chaves, que o fez solenemente, registrando o acontecimento em ata assinado pelo presidente e demais autoridades presentes. Sendo o prédio formado por um amplo espaço físico, para ele foram transferidos em 1887 o Liceu, a Escola Normal e a Diretoria de Instrução Pública, em 1888 o Museu Botânico, em 1889 a Biblioteca, o setor de Estatísticas e Obras Públicas, bem como o Arquivo Público, o Tiro de Guerra, o Grupo Escolar, Barão do Rio Branco e a Assembleia Legislativa também funcionaram no local. O Liceu Amazonense foi extinto em 1890 pelo governador Augusto Mendes de Villarroel, através do decreto número 15 de 17 de janeiro, e nessa mesma data, conforme o decreto número 16, transformou a Escola Normal em Instituto Normal Superior, que teve sua regulamentação efetuada mediante o decreto número 32 de 19 de fevereiro de 1890. Ginásio Amazonense foi criado a 13 de outubro de 1893, através do decreto número 34, substituindo assim o Instituto Normal, que se destinava ao preparo de professores para a escola pública. O Colégio Amazonense Dom Pedro II, a partir de sua origem, foi cheio de lutas buscando sempre atingir o ideal que se configurava na renovação dos valores da juventude, a qual jamais deixou questionar pela afirmação de seus propósitos entusiastas, ainda que nos momentos críticos, marcados pela desordem e pela agressividade, tendo como causa a reforma do ensino ali ministrado e a elaboração e o novo regulamento do colégio, razões essas que levaram os estudantes a promoverem depredações, o que gerou um clima de temor e anarquia, obrigando o diretor, corpo docente e funcionários a abandonarem o prédio, ali só retornando em março de 1916, quando foram iniciadas as aulas normais dos cursos. A meta do colégio era de ensinar letras e ciências de uma forma racional e prática, garantindo, através da disciplina, uma educação saudável aos seus discentes. O edifício é feito de tijolos e pedra, com fachada em pedra de Cantária, 4 belas colunas e uma imponente escadaria central. Nota-se a existência de um vasto porão. O que só acha do estadual mesmo, assim, como colégio antigamente? Como a evolução dele? Já foi um colégio profissionalizante, depois já foi um centro de excelência, agora voltou novamente a ser um colégio como outro qualquer, de ensino médio, né, mas sem nenhuma particularidade, portanto, agora ele apenas é um colégio que forma alunos no terceiro ano que estarão aptos a prestar o vestibular. É a única coisa que dá, porque com o correr do tempo, essas especializações que se faziam aqui no estadual foram sendo retiradas e hoje em dia o estadual é como um colégio qualquer, de ensino médio. A construção do prédio da Alfândega de Manaus tornou-se necessária em razão do progresso proporcionado pela borracha a partir de 1870, cuja procura pelo mercado mundial era cada vez maior. A planta e o orçamento, realizados pelo engenheiro arquiteto Edmond Fischer, ficaram prontos em 1903 e pelo decreto número 5.696, de 26 de setembro de 1905, foi aprovado pelo presidente da República Francisco de Paula Rodrigues Alves o plano e o orçamento para o edifício da Alfândega e Guarda-Moria no Porto de Manaus. No dia 27 de junho de 1906, em presença do presidente eleito, Dr. Afonso Augusto Moreira Pena, e de representantes federais e estaduais,
foi colocada a primeira pedra do novo edifício da alfândega. O trabalho de construção demorou 2 anos e meio, dando-se a inauguração oficial em 17 de janeiro de 1909. Para o edifício da alfândega, construído à margem esquerda do Rio Negro, compôs-se de um vasto quadrilátero de 4 andares. Originalmente eram apenas 2, como se pode perceber observando o prédio pelo lado de fora, cujas paredes de granito são ornadas com colunas de basalto amarelo. Sua arquitetura é do mais puro renascença italiana. Pode-se perceber no andar térreo do prédio da alfândega algumas placas de mármore que registram as principais datas transcorridas. Dentre elas, há uma que contém os nomes dos primeiros funcionários da alfândega com seus respectivos cargos. O prédio da alfândega é certamente, depois do Teatro Amazonas, o mais conhecido monumento de Manaus, não só pelos que nela habitam, como também pelos visitantes, pois sua localização e sua beleza arquitetônica faz com que ele se torne um ponto de referência significativo. Tá degradado, mas é isso. Quer começar a falar? Debrando Antoni, que vai nos falar um pouco sobre a história da matriz, ou seja, a Catedral de Manaus, né? E Debrando, conta pra gente aí como foi mais ou menos que começou a história da matriz. Alguns historiadores supõem e indicam como sendo o marco zero, ou seja, o início da cidade de Manaus. Aqui atrás nós temos um prédio que está localizado onde estava o Forte de São José da Barra, do Rio Negro. E aqui neste local, onde estamos atualmente, neste momento, foi construído pelos padres jesuítas, por volta de 1669, uma pequena capela de madeira e palha que eles dedicaram a Nossa Senhora da Conceição. Esta capela, ela veio a ser o embrião da atual Catedral Metropolitana de Manaus. E foi aqui, desta capela, construída pelos jesuítas, que a religião cristã foi levada para a Amazônia Ocidental, ou seja, claro que já havia outros focos de cristãos espalhados pela Amazônia Ocidental, mas o daqui, o foco que estava aqui, no lugar da Barra, foi o mais organizado e por isso ele teve condições de, vamos dizer assim, ser também a célula dos cristãos para a Amazônia Ocidental. Esta pequena capela de madeira e palha, ela durou entre 1669 e 1781, quando o então governador da capitania, Lobo da Almada, construiu uma igreja de pedra com uma torre só. Esta igreja pegou fogo no ano de 1850, quando então foi feito todos os esforços possíveis para se erigir uma catedral digna, que na época não era uma catedral, seria uma matriz digna para Nossa Senhora da Conceição de Manaus. Portanto, a história da Catedral da Imaculada Conceição de Manaus tem 3 momentos, o que vai de 1669 até 1781, de 1781 a 1850 e de 1850 aos nossos dias. E é mármore, tá agora desse jeito, mas é mármore.
Mármore? Isso é um mármore, é um tipo de mármore. Interessante. A escada também, né? As escadarias todas dela, mas depois tu dá uma frente ao que antigamente o povo chamava de matriz nova, ou seja, a Catedral de Nossa Senhora da Conceição ganhou suntuosidade, ganhou beleza, ganhou um status de igreja que poderia ser considerada como a matriz de toda uma região. Esta igreja, ela teve a sua pedra fundamental lançada em 1858 e só foi inaugurada em 1877, portanto 19 anos depois do lançamento da pedra fundamental. Agora, por que tanto tempo, tanta demora? Porque primeiro que nós estávamos numa região muito distante dos centros desenvolvidos e tudo que era trazido para cá tinha que ser desses locais e demorava a chegar até aqui, atravessar todo o oceano, depois vir sangrando pelo rio Amazonas até chegar aqui no lugar da Barra. Demorava realmente um certo tempo, além de ter as dificuldades financeiras da época. Mas, pedra sobre pedra, o povo de Manaus também colaborava. Foi feito vários chamamentos para que o povo pudesse também dar a sua participação na construção da igreja de Nossa Senhora da Conceição. Porque depois que pegou fogo a igreja construída por Lobo da Almada, ficou servindo de matriz a igreja Nossa Senhora dos Remédios, que era uma eremida naquele tempo muito afastada daqui desse pedaço onde estava localizada Manaus. Este prédio, portanto, já com quase 140 anos, ele é um prédio neoclássico onde você vai encontrar várias manifestações artísticas. É simples, porém de uma beleza sóbria e que faz com que tenha destaque no cenário urbano de Manaus. O lugar onde ela está localizada é um local privilegiado, foi um local onde houve uma antiga olaria e que foi trazido para cá, talvez porque aqui, por ser uma terra firme, naquele tempo tinha o Igarapé, tanto onde está a atual Rua da Instalação quanto a Avenida Eduardo Ribeiro, o rio não chegaria até aqui para causar com a alagação algum tipo de dano. E também ficava próximo do núcleo, que era Manaus, que já começava também a se expandir, saindo dali de junto da ilha de São Vicente para vir em direção ao bairro Nossa Senhora dos Remédios, onde está localizada a Igreja dos Remédios, com aquele pedaço que vai até o Igarapé de Educandos. Agora nós vamos entrar na catedral para vermos os detalhes importantes e interessantes que nós temos na igreja. A igreja é feita, como já disse, material vindo de fora. Nós podemos observar, por exemplo, o piso de pedra de liós, uma espécie de mármore que foi trazida de Portugal, não é? Nós temos também a pia batismal, que é do mesmo estilo, do mesmo tipo de mármore. Este talvez tenha sido o altar da devoção, como eles chamavam, há uns 200 anos atrás. Nós temos aqui em frente o jazigo, onde estão enterrados 3 bispos da cidade de Manaus. Esse jazigo foi colocado aqui no início do século XX, 1905 mais ou menos. Primeiro foi enterrado Dom José Lourenço da Costa Guiar, que foi o primeiro bispo de Manaus. Aí depois foi enterrado Dom Milton Correia Pereira, que foi arcebispo de Manaus nos anos 70, 80. E Dom Jackson Damasceno, que foi bispo auxiliar de Manaus na década de 90. Esse jazigo, a história dele é que ele foi também trazido de Lisboa e foi mandado erigir pelo irmão do primeiro bispo do Amazonas, Dom José Lourenço da Costa Guiar. Nós temos aqui um exemplar do que talvez tenha sido um dos altares da antiga igreja erigida por Lobo da Almada e que se salvou do pavoroso incêndio de 1850. Segundo um arqueólogo que esteve em Manaus
durante a última reforma que a catedral passou, ele diz que este altar é um altar em estilo Dona Maria I e que era um altar que estava na igreja da matriz antiga, aquela que pegou fogo em 1850. Ele diz isso, e ali nós temos um outro exemplar do mesmo altar onde está a imagem de Santo Antônio. É um altar em estilo barroco, que ele classificou assim, e disse que com certeza são 2 exemplares da antiga igreja. Portanto, segundo o arqueólogo Paulo Tadeu, de Recife, nossa igreja catedral, ela, além de ter o estilo neoclássico, ela conta com 2 momentos do estilo barroco dentro dela. Tem que filmar nós dois, como se a gente estivesse juntos. Conversando. Então, o que significa isso aqui, essa estrutura aqui? O que ela representa aqui na igreja matriz? Pois é, isso aqui é o que chamam de púlpito. Isso aqui é uma peça que foi trazida da Europa e depois montada em Manaus, aqui na catedral. É aonde o padre fazia o sermão. Vocês sabem que no século XIX não havia microfone, não tinha nada disso desenvolvido, né? Então, qual era a estratégia que eles usavam? O púlpito ficava no centro da igreja, de onde o padre, além de explicar o evangelho, ele chamava a atenção da população para o que estava acontecendo à sua volta, e todos escutavam. E como a catedral, até mais ou menos por volta de 1902 ou até antes, estou exagerando, até por volta de 1890, era o único prédio apresentável, vamos dizer assim, em Manaus, era o único prédio que tinha uma estrutura para suportar a população da cidade. Eles se reuniam aqui para saber de notícias importantes para a província, vinham os políticos também para cá. É bom que não se esqueça que foi na Catedral de Manaus que nasceu a primeira biblioteca do estado do Amazonas, né? Que ela funcionou durante muitos anos ali na capela da esquerda aqui da catedral e ficou até a inauguração do prédio da atual Biblioteca Pública em 1906. Então aqui nós temos o púlpito, eram 2, porque às vezes os padres dialogavam e as pessoas aqui embaixo ficavam com a atenção voltadas para ele. Naquele tempo, o padre subiu uma escada, que tinha aqui uma escada, e eles ali de cima eles pregavam, não ficava como nós estamos acostumados a ver, ele no altar pregando para nós ou andando até aqui pelo meio com o microfone sem fio. Ele tinha que vir até aqui. Esse esquema foi usado muito tempo, eu acho que mais ou menos até por volta de 1960, quando já estava em vigor o Concílio Vaticano II. Aqui no altar-mor, né, como vocês podem ver essa imagem linda. E eu vou perguntar aqui para o nosso jornalista qual é o significado da grandeza desse altar. Pois é, Rebeca, aqui a gente poderia dizer que seja a capela mor da Catedral de Manaus. Toda catedral tem a sua capela mor, ou seja, a capela principal. É o local onde são feitos batizados, onde são feitos casamentos, onde às vezes quando é uma família que quer algo assim muito familiar, muito privativo, faz também até uma missa de 7º dia ou uma missa em ação de graças, quando é só a família. O altar mor ou a capela mor é aonde está instalada também, por excelência, a cadeira do arcebispo. Claro que ela poderia estar em um outro qualquer altar, mas geralmente ela fica neste altar porque é o altar principal, é a capela mais importante de uma catedral. Nós temos na nossa catedral 3 capelas, na verdade. Além dessa aqui, que é a capela mor, nós temos a capela aqui à direita, onde está funcionando atualmente um museu, e nós temos a capela à esquerda, onde está funcionando a secretaria da igreja. Então, nós temos 3 capelas à disposição do povo cristão, além, claro, da nave central dela, a Galiléia lá na frente, e dos 2 corredores laterais
nós temos essas 3 capelas. Esta capela mor, ela é belíssima. E o altar dela foi feito pelo Papa João Paulo II em 1980, quando ele esteve em Manaus. Ele esteve em Manaus e benzeu esta pedra, né? Ela se tornou pela própria mão do Papa João Paulo II. Esse é o momento ápice na Catedral de Manaus, a visita de um Papa. Não é toda a catedral que tem este privilégio, e a nossa consegue ter a partir do ano de 1980. Se vocês vierem até aqui, nós mostramos a placa que comemora a vinda do Papa João Paulo II até Manaus, quando ele sagrou o altar. Esta é a mesa do altar original. Quando a catedral foi construída e inaugurada, os padres celebravam de costas para o povo. Então eles faziam uma oferenda para Deus de costas, enquanto o povo ficava lá na nave central ou aqui na Capela Mor por volta. Era a questão da suntuosidade da igreja. Hoje em dia o padre já celebra de frente e bem no meio do povo. Naquele tempo ele celebrava para cá, mais afastado, uma missa em latim. As igrejas antigas geralmente tinham essa mesa do altar próximo à imagem do santo titular, que no nosso caso é Nossa Senhora da Conceição. Como vocês estão vendo, esta belíssima obra de arte veio da Espanha e está instalada aí neste nicho desde por volta de 1895, mais ou menos. Ela veio importada da Espanha e é uma peça que fica acoplada neste pedestal e dá a impressão de ser uma peça única, mas não é. Ela é uma peça, tem o pedestal e tem a imagem de Nossa Senhora da Conceição na visão do artista espanhol. Na última reforma da catedral, em 2002, eles descobriram toda essa pintura que tem por trás e que estava encoberta também. Encoberta por uma pintura mais recente. Essa é a pintura original, assim como a pintura do teto da Capela Mor também estava encoberta por outras pinturas. Quando foi que a Igreja Matriz sofreu sua última reforma? Olha, no ano de 2002, ela sofreu uma reforma profunda, porque ela estava num estado precário, né? Estava lamentável, o estágio do prédio de alvenaria mais antigo da cidade de Manaus, que é esta catedral. E então foi descoberto muitas coisas assim, Rebeca. Por exemplo, aqui onde nós estamos, aqui na Capela Mor, aqui embaixo, existem catacumbas, existem uma espécie assim de sepulturas preparadas. Agora não se sabe se foi enterrado alguém, isso não se sabe. Há indícios que sim, mas aqui embaixo nós temos catacumbas, era aonde as famílias nobres gostavam de enterrar os seus defuntos. Aqui em volta da catedral, tanto no jardim que dá para a instalação onde fica a parada dos ônibus e aqui o jardim que dá para Eduardo Ribeiro, eram antigos cemitérios, onde as pessoas de Manaus enterravam seus mortos, porque não tinha um cemitério como tem agora o São João Batista, o Nossa Senhora Aparecida, o Tarumã. Então eles enterravam junto das igrejas. E nas escavações que foram feitas pela equipe de arqueologia, foi encontrado muita coisa, não foi encontrado ossos não. Tá? Porque nós não pudemos cavar até lá, nós não tivemos essa permissão. Mas foram encontrados assim, sinais de antigas civilizações que povoaram este nosso local onde nós habitamos. Foram encontrados louças, foram encontrados garrafas, foram encontrados colheres, garfos feitos com casco de tartaruga, assim, de uma forma artesanal, e que vai servir futuramente para ser mostrado para a cidade de Manaus todo esse material que foi encontrado em torno da catedral, né? E aqui tem peças importantíssimas que relatam, né, a história dessa igreja. A gente vai perguntar aqui para o Delbrando, né, o que significa. Conta um pouco para a gente assim, o que essas peças significam para essa igreja. Então, a ideia inicial de nós formarmos este museu é justamente para tentar reunir aqui a história da catedral. Logo de começo nós estamos vendo, por exemplo,
uma garrafa que os estudiosos chamam de cápsula do tempo. Esta garrafa foi encontrada quando foi descascada a parede lateral da catedral, encontrada enterrada entre as pedras. Aí tem a carta de um operário que trabalhou na construção da igreja. Cápsula do tempo, porque ele deixou isso exatamente para que uma futura geração pudesse encontrá-la e saber o que tinha acontecido. Estava dentro da garrafa? A carta estava dentro da garrafa e a garrafa enterrada dentro da parede. Bem inteligente. Não, mas geralmente eles fazem isso. Então, por exemplo, Rebeca, aqui nós temos uma preciosidade de Manaus, não é? É a imagem de Nossa Senhora da Conceição, a original, a primeira imagem de santo que chegou em Manaus. Ela veio da Itália e ela tem embaixo dela tem a data de 1695, quando foi reconhecida pelo Vaticano a igreja de Nossa Senhora da Conceição de Manaus. Portanto, essa imagem já está conosco há 311 anos. Não é? Ela é uma obra de arte belíssima e os nossos antepassados devem ter chorado muitas lágrimas nos pés dela, pedindo proteção, pedindo graças e bênçãos, não é? Para nós é uma coisa inestimável. E vocês estão vendo aqui a parede da lateral da catedral, que para alguns estudiosos era a parede que ficava para o lado externo, não é? E que depois ela se tornou uma parede interna com a construção desta capela. Isso tudo é uma suposição, não se sabe. O certo é que foi deixado a nu, exatamente para que as pessoas pudessem ver a evolução da construção no século XIX, porque aqui nós temos pedra jacaré trazida. Essa pedra foi trazida do rio Tarumã para cá, por Aquequara, que era uma dificuldade, com toda certeza. Ela é toda emendada, vamos dizer assim, com uma espécie de barro, não é cimento, você pode reparar, não é cimento, não é? Lá em cima nós vemos uma pedra maior, já bem maior do que essas que nós temos aqui embaixo, e a tijoleira, a parte de tijolos que já começa a aparecer. Para cá nós temos a parte de tijolo, veja, que já começa a dar sinais do progresso, da evolução nas construções da cidade. O antigo lampadário, que ficava junto ao altar do Santíssimo Sacramento, o missal antigo, não é? Nós temos aqui um expositor do Santíssimo Sacramento, que geralmente era levado nas casas das famílias, quando eles queriam fazer uma novena, queriam fazer uma homenagem, né? Eles eram levados. São as duas ânforas que era usada na igreja durante muito tempo. Nós temos aqui as caixinhas, aonde eram colocadas no consistório, e na sacristia as mensagens, ou de pêsames ou parabéns. Esta é Nossa Senhora das Dores. Ela é uma peça portuguesa, toda de louça, e que ainda hoje em dia é usada na procissão do Senhor Morto da Sexta-feira Santa. Não chama atenção, isso que eu não sei te dizer. Cofres aqui que arrecadava os donativos. E temos aqui a história que eu estou contando para vocês, colocada. Olha, deixa eu mostrar aqui. Fica esse alicerce aqui, Pois é, isso vamos dizer, chamam de gigante. Isso aqui era como a engenharia de antigamente, eu acho que seja isso, supõe-se também, né? Como a engenharia de antigamente encontrava a solução para fazer com que a parede não tombasse, né? Então, veja que ela é uma estrutura assim fantástica, né? Ela vai até mais além disso. Já foi deixada até aí, mas ela com certeza vai até mais além
ela vai até mais ou menos ali fora, para segurar o prédio. Né? A estrutura de antigamente tinha dessas coisas, né? Essas roupas, o que elas Então, significam? essa aqui, Rebeca, são as indumentárias que os padres usavam para as grandes celebrações, principalmente no culto sagrado, ou seja, na missa. Né? Você vê que era diferente daquele que a gente vê hoje em dia. Nós temos aqui um sapato. Que o bispo usava no solidel dele, né? A manta dele, a casula. Esse tipo de indumentária foi usado pela igreja e depois foi abolida no Concílio Vaticano II, que simplificou a indumentária do padre para as celebrações da Santa Missa. Já? Aqui nós temos o Senhor dos Passos, que também a população de Manaus conhece. Ele sai na noite de Quinta-feira Santa e na Sexta-feira da Paixão também na Via Sacra. Essa peça é uma peça portuguesa, já tem mais de 100 anos, mas ela é usada até hoje na manifestação religiosa da Semana Santa. E essas cores aqui, Lebrão, o que elas significam? Bom, esse aqui foi aquele estudo que é feito geralmente nas construções antigas antes das grandes reformas e foi constatado que a Catedral de Manaus teve todas essas cores ao longo da sua existência. Né? Nós temos aqui as cores que nos indicam que houve muitas interferências humanas no prédio. Poxa, você... Bom, estamos aqui vendo, né, a data, 1858, que foi o lançamento da pedra fundamental da matriz. E logo aqui nós temos, né, o ano de 1876, que foi o ano que a Igreja Matriz foi inaugurada. Podemos notar, então, que ela é mais antiga do que o Teatro Amazonas, por exemplo. No segundo pavimento da catedral, né, e eu vou perguntar aqui para o Debando, o que acontece aqui nesse segundo pavimento? Olha, nesse local onde nós estamos, aqui, este salão onde nós estamos, ele é um salão onde fica geralmente o coral nas grandes solenidades, não é? Pode servir até para algum tipo de exposição de arte e para que também as pessoas que não queiram assistir ao culto sagrado lá embaixo possam ficar também aqui em cima, mas é o local do coro, aonde ficam os corais que vem participar das missas solenes aqui na catedral. Ele é construído com esta especificidade. Claro que nem sempre isso acontece, porque às vezes o coral pode ficar lá embaixo, na capela mor, mas o certo seria ele ficar aqui, até porque a própria acústica da igreja ajuda nos cânticos sacros. Sim, e aquele brasão ali, me explica, o que... Olha, o brasão está ali porque esta igreja, quando ela foi construída, ela teve a ajuda do imperador Dom Pedro II. Este é o brasão do Império aqui em Manaus me parece que existem uns 3 ou 4 prédios que teve essa ajuda financeira do Imperador, uma ajuda direta do Imperador. Uma delas é esta catedral, a outra é o Colégio Amazonense Pedro II, porque tem também lá, e a Igreja de São Sebastião. Nós encontramos ele de uma maneira bem mais bonita, mais suntuosa aqui na catedral, porque inclusive na restauração foi descoberta as cores originais do brasão. Da catedral vista dos altos, vocês podem perceber a escadaria dela em forma de lira. É uma escadaria toda de pedra de ós, como eu já falei antes, uma espécie de mármore que era trazido da Europa por onde os navios para cá, principalmente no ciclo áureo da borracha. Essas escadarias levam até lá na Praça Oswaldo Cruz, onde está um magnífico chafariz, que infelizmente hoje em dia está um pouco deteriorado, mas segundo algumas autoridades ele vai ser restaurado para readquirir a antiga beleza. É um local belíssimo, um local de muito verde, a praça é lindíssima e você vê que a nossa cidade é uma cidade que
tem todas as condições para ser uma das mais lindas do país. Agora também é preciso que as pessoas colaborem e não fugem tanto, não defebrem tanto, né? Matriz, né? Eu vou perguntar aqui para o Ildebrando quantos anos, onde que vieram esses sinos? Pois é, esses sinos vieram da Europa, da França, e em 1874 eles foram trazidos para o Amazonas, foram bentos e depois instalados aqui na torre da catedral. A catedral tem 2 torres com 4 sinos e a população mais antiga de Manaus conhece bem o som desses sinos, que geralmente tocava no horário de meio-dia, chamando para as missas às 6 horas da tarde. São sinos com tonalidades diferentes que infelizmente estão precisando também de um bom restauro. Agora não me pergunte, Roberta, quanto eles pesam, porque eu não saberia te dizer. Só sei que deve ter tido uma força sobre-humana dos escravos, dos índios que ajudaram na construção deste prédio para trazê-los e instalá-los até aqui em cima. Não deve ter sido fácil, concordo. Nós queremos encerrar, né, essa reportagem. Queremos agradecer aqui ao jornalista Ildebrando Antônio, muito obrigado, né, sobre este documentário da Igreja da Matriz. Eu é que agradeço o privilégio de estar ajudando vocês a terem uma opinião formada sobre um dos nossos patrimônios históricos mais queridos, e eu espero que isto sirva também para que nós, manauenses, possamos dar valor ao que temos de mais precioso no nosso paisagismo urbano, infelizmente muito degradado, mas que com certeza vai passar pela restauração necessária e nós teremos a beleza da nossa cidade de volta para os nossos sonhos. Adquirida na casa Cochrane, em Paris, né? E tem a sua pintura, né, bem brasileira, assim, a exuberância e a bandeira do Brasil, é claro. Que trabalha no Teatro Amazonas, nós vamos fazer algumas perguntas para ela a respeito deste patrimônio histórico do Amazonas. Sandra, eu queria assim, saber como que surgiu o Teatro Amazonas, em que estilo de época ele foi, né, inspirado, em geral, assim. Tá, fazer um resumo do que, como é que surgiu o estilo. Então, o teatro ele foi construído em um período que a região teve muito dinheiro, que foi o período áureo da borracha. Então ele foi construído com esse dinheiro. E por causa do período áureo da borracha, vieram muitos europeus, vieram muitas pessoas que já eram acostumadas com uma vida cultural mais clássica, mais erudita. Então o teatro foi construído com esse objetivo para atender a essas pessoas. Manaus, naquela época, tinha um outro teatro menor, que se chamava Teatro do Éden. Porém, não era tão confortável, não tinha a mesma estrutura que o Teatro Amazonas tem agora. E ele foi construído com esse objetivo de servir a esses valores. A ideia da construção do teatro foi dos Jorge... Eu esqueci o nome do rapaz, peraí. Foi de um deputado provincial chamado Antônio José Fernandes Júnior. O projeto foram de 2 portugueses, Jorge dos Santos e Felipe Monteiro. Até hoje quem leva as honras pela construção foi Eduardo Ribeiro, porém o teatro foi inaugurado no governo do sucessor de Eduardo Ribeiro, que foi Fileto Pires,
Então, tem que eu fale um pouco da história, né? A construção começou em 1881, quando o deputado provincial teve a ideia. Em 83, isso tudo no 1800, no século XIX, foi quando a pedra fundamental foi colocada em 83, começaram as construções, quando estava mais ou menos com uns 4, 5 metros de construção, porque não achavam necessária a construção de um teatro dessa dimensão, desse tamanho no meio do mato, que era realmente, era assim que era visto, né? Então, ficou parado durante 4, 5 anos mais ou menos, quando Eduardo Ribeiro pegou o governo, ele pegou a cadeira de governador, ou a posse, de fato, e teve a ideia de Eduardo Ribeiro sempre foi transformar Manaus na Parisinha dos trópicos. A ideia dele sempre foi ele, por sinal, que fez a planta cadastral da cidade de Manaus, e a partir disso que a cidade começou a crescer, a estrutura urbânica realmente começou a crescer depois que Eduardo Ribeiro pegou posse. E a construção reiniciou em 1892, no governo já de Eduardo Ribeiro, foi concluída em 1896, já no governo de Fileto Pires. E o estilo, né, que você percebeu? O estilo, o teatro externamente é o neoclássico. Essa caixa grega, essa ideia de caixa grega, né? A cúpula, ela não, se você for olhar, não faz parte do estilo neoclássico. Mas Eduardo Ribeiro, numa viagem, se apaixonou pela cúpula, que tem um estilo completamente diferente, que é turco, e só fez acoplar, mas o estilo externo do teatro é neoclássico. Dentro do teatro é eclético, tem arte nouveau, rococó, barroco, clássico, neoclássico, é uma mistura completa de vários estilos. E você acha importante assim, a valorização, claro, né? O teatro é conhecido internacionalmente, pessoas vêm de outros países, de outros estados, principalmente para conhecer o Teatro Amazonas. E assim, quais são os lugares que frequentemente as pessoas conhecem? Mais países, assim, quais são os lugares? De várias partes do mundo inteiro, começamos por aí. Já veio gente, já veio um monge do Tibete, que foi a maior coisa quando ele veio, que era, eu não podia nem tocar nele, é muito engraçado pra caramba. Mas vem gente do mundo inteiro. O que vem mais são americanos, europeus, mais da Portugal, Itália, Inglaterra, os alemães, mas também chinês, oriental em geral, coreano, chinês, japonês vem bastante. E muito brasileiro também. Fica realmente metade. Agora, assim, do Brasil são mais paulistas, também até pela quantidade de habitantes que eles têm lá. Mas realmente os paulistas, eles vêm demais, é impressionante. Bonatti está, e nós queremos agradecer, viu, por essa disponibilidade e estamos encerrando nosso trabalho por aqui. Tem ajudado no trabalho de vocês e não esqueçam de visitar o teatro, por favor.